Boa noite a todas e todos. Queria, antes de mais nada, cumprimentar a direção do meu querido Centro Acadêmico Carvalho Santos, nas pessoas das jovens e dos jovens que lideram esse importante evento, né? Damires, Bruno, Camila, Yumi, Alex, todo o pessoal que eu fui conhecendo desde a minha chegada. Queria saudar com muita alegria o meu contemporâneo de faculdade, excelentíssimo senhor diretor do setor de Ciências Jurídicas da Universidade, professor Vicente Ajaque Ribas. Agradecer as carinhosas palavras do magnífico reitor Miguel Sanches Neto, de quem sou assíduo leitor, e especialmente cumprimentá-los a todos por esse momento que para mim é muito gratificante. Foi muito bom ver esse maravilhoso vídeo que vocês fizeram, foi muito bom ouvir, né, pela voz das talentosas cantoras que iniciaram os trabalhos dessa noite, como disse o Miguel, algumas canções que fazem parte da nossa história de vida e da nossa história política. E eu quero me permitir, então, começar, já que a noite de hoje é dedicada à memória, num país sem memória, a fazer, né, alguns breves registros a partir do que Miguel e os bravos estudantes disseram ao me anteceder. Esta universidade, e muito especialmente esse edifício, fazem parte da minha história. Comecei a frequentá-los quando tinha 11 anos de idade, porque aqui estava instalado o antigo Colégio Estadual de Aplicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade. Depois passei a frequentá-la mesmo antes de ser estudante universitário, participando do grupo de teatro universitário, da organização dos festivais nacionais de teatro amador. E, finalmente, né, quando ingressei no curso de Direito do UEPG, tive a alegria de, com um punhado de bravas e bravos companheiras e companheiros, participar da refundação do Centro Acadêmico Carvalho Santos, que, como todos os centros acadêmicos e entidades estudantis desse país, havia sido posto na ilegalidade pela terrível, né, e falsa legalidade da ditadura militar. Foi exatamente aqui, né, nesse auditório da reitoria, que nós, entre 79 e 80, praticando legítima e arriscadamente, né, a desobediência civil, né, nos congregávamos, pública, coletiva, ilegal e corajosamente, para fazer renascer o Centro Acadêmico Carvalho Santos, enfrentando, né, os recados, as ameaças da repressão. À época, esta universidade, como todas as instituições públicas do país, tinha no seu organograma uma assessoria de segurança e informações encarregada de controlar e vigiar a atuação de professores e estudantes, mas nós contávamos, de alguma maneira, com a compreensão, simpática compreensão do saudoso reitor Daniel Albach Tavares, que, com seu jogo de cintura, né, e correndo riscos também, se recusava a reprimir as nossas iniciativas e, com isso, contribuiu para a criação do ambiente que permitiu que reflorescessem os centros acadêmicos da universidade, né, e que depois se reestruturassem e consolidassem belamente, como nós temos visto aqui, né, no evento de hoje e nesse vídeo a que assistimos. Aqui também na universidade eu iniciei a minha primeira experiência profissional naquela que então era a Coordenadoria de Assuntos Comunitários, dirigida pelo primeiro reitor da universidade e naquele momento ainda professor do então Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade, meu saudoso mestre e amigo Álvaro Augusto Cunha Rocha. Aqui neste auditório, com Fernando Durante e Walter Clotes, nós criamos o Festival Universitário da Canção,
nós criamos o jornal Baluarte, que era o jornal do DCE, nós congregamos os esforços dos estudantes no sentido de apoiar as lutas da reitoria pela conquista do terreno onde hoje é o campus lá de Uvaranas, né? De forma que eu me sinto muito à vontade e perfeitamente em casa, e agradeço de coração aos estudantes por esse momento, por essa oportunidade de voltar ao meu lar. O assunto que me traz aqui hoje é justamente a história da criação da Constituição Democrática de vida mais longa em toda a história constitucional brasileira, a Constituição Cidadã de 5 de outubro de 88. Prometo, né, ser econômico no tempo, tanto quanto o tema permite, mas é importante começar, né, esse depoimento sobre o que foi, né, aquele momento singular, riquíssimo, fecundo, de instalação e funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte, nos seus 20 meses de duração, entre fevereiro de 87 e outubro de 88, por alguns antecedentes históricos que, de certo modo, foram tocados pelas canções que nós ouvimos aqui no início. Claro que, se formos, né, percorrer os antecedentes todos, faríamos uma regressão ao infinito e terminaríamos chegando a Adão. Eu quero então recortar alguns momentos que me parecem importantes para entender o contexto em que nasceu a mal compreendida Constituição de 88 e que nos remetem à década de 70, né, quando o país ainda vivia os tormentos de uma ditadura feroz e destrutiva e tentava iniciar as lutas por aquilo que chamávamos então de restauração das liberdades democráticas e do Estado de Direito. Eu acho que um primeiro fato importante a recordar, sobretudo nos tempos de hoje, em que se quer produzir um esquecimento artificial e inútil, né, sobre os percalços que gerações travaram para construir uma sociedade razoavelmente democrática, pelo ano de 1975, quando acontece em São Paulo um assassinato brutal nas dependências do DOI-CODE, do então 2º Exército de São Paulo, provocando a morte de um grande jornalista, de um grande cidadão brasileiro, chamado Vladimir Herzog. Vladimir Herzog era nada menos do que diretor da seção brasileira da BBC de Londres, uma instituição que, como todos sabem, está longe de ser comunista. Era, portanto, um dos jornalistas mais prestigiados do mundo. E, no início da década de 70, atendeu a um convite do então secretário de Cultura do Estado de São Paulo, José Midlin, de saudosa memória, para assumir a direção de jornalismo da TV Cultura de São Paulo. Um dia, em outubro de 1975, Vladimir Herzog é procurado por agentes da repressão na sede da TV Cultura de São Paulo. Ele não estava. Quando ele chega, os seus colegas estão apavorados e dizem: Vladimir, reúne sua mulher, Clarice, a Clarice que chora na canção O Bêbado e Equilibrista que nós ouvimos, Clarice Herzog. Reúne Clarice, reúne seus filhos, volta para a Inglaterra, porque eles estão atrás de você. E Vladimir Herzog, achando que estava em Londres, diz: não, nada disso. Eu sou um cidadão brasileiro, em dia com as minhas obrigações, tenho profissão, domicílio, estou com os meus impostos em dia, nada devo, nada fiz de errado, eu não vou esperar que eles voltem à minha procura, eu vou lá ver o que eles querem. E com essa disposição de espírito, entrou de manhã no quartel do 2º Exército de São Paulo e de lá seu corpo saiu à noite, numa versão de suicídio que ninguém no Brasil aceitou. Há uma canção de Chico Buarque e Gilberto Gil,
que estava proibida naquele tempo, que foi liberada justamente quando nós iniciávamos nossos estudos aqui, chamada Cálice, que tem um verso que diz: de muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Foi mais ou menos esse o sentimento que tomou conta da sociedade paulistana primeiro e da sociedade brasileira em seguida. Era um momento em que a censura prévia à imprensa, que alguns querem reintroduzir, inclusive, lastimavelmente, ministros do Supremo Tribunal Federal, estava sendo atenuada pelo então general de plantão na presidência, Ernesto Geisel, e o assassinato de Herzog, ainda sob a versão oficial do suicídio, percorreu o país, chegou a todos os cantos, inclusive até nós, aqui em Ponta Grossa, e aquilo foi uma espécie de gota d'água. Ninguém mais aceitava que coisas daquele tipo continuassem a acontecer. Isso motivou a realização na Catedral da Sé de São Paulo de um culto ecumênico presidido por esse notável brasileiro que foi o cardeal arcebispo Paulo Evaristo Arnes, coadjuvado por Henry Sobel, então líder da comunidade judaica de São Paulo, porque Vladimir era judeu, e pelo pastor Jimmy Wright, que havia tido um irmão seu também assassinado pela ditadura militar. E apesar do cerco do exército sobre o centro de São Paulo, para evitar a afluência àquele culto ecumênico, a sociedade paulistana afluiu ao culto ecumênico em tal quantidade que a Catedral da Sé se tornou pequena, e a Praça da Sé também, e o centro de São Paulo também. Tantas as pessoas ali se reuniram para ouvir Dom Paulo, com a sua mansidão e firmeza, dizer: basta. Aquilo foi um momento inicial de retomada da coragem da sociedade brasileira na luta pelas liberdades democráticas. Logo depois, em dezembro de 76, Meninas e Meninos Eu Vi, justamente com um grupo de teatro universitário na Universidade Estadual de Ponta Grossa, nós estávamos em Salvador, participando de um festival brasileiro de teatro amador, e um dia, no restaurante onde os participantes do festival faziam as suas refeições, que ficava no Mercado Modelo ali de Salvador, o restaurante Camafeu de Oxós, entra um senhor de cabelos brancos, gordinho, meio desajeitado, sobe numa cadeira e diz: por favor, por gentileza, desculpem interromper o almoço de vocês. Meu nome é Jorge Amado e eu estou aqui para ler para vocês o manifesto dos artistas e intelectuais brasileiros contra a censura e pedir que vocês assinem também. Aquilo foi um momento de grande comoção. Eu tinha 15 anos de idade, ainda era secundarista, mas já participava do grupo de teatro universitário junto com minha irmã Ângela Pilate, que estrelava aquela peça O Julgamento de Joana, que a partir da história de Joana d'Arc fazia uma alegoria do que era o terror do regime militar. Assinamos todos. Meu pai quase enlouqueceu quando nós voltamos. Ele disse: vocês estão malucos, vocês vão ser, o que eu faço? Vocês vão ser perseguidos, etc. Mas era um momento em que a gente já não tinha mais paciência de ter medo, e talvez nós tenhamos que experimentar sentimentos como esse daqui para frente, se as pessoas não tomarem juízo. Logo depois, em 77, reinicia-se justamente a luta pela reorganização das entidades estudantis, a luta pela liberdade sindical. E no dia 11 de agosto de 1977, esse é um momento particularmente importante para nós, da comunidade jurídica brasileira, que, como vocês sabem, é o dia de criação das faculdades de Direito no Brasil, e naquele momento se completavam os 150 anos de criação das primeiras faculdades de Direito no Brasil. A comunidade jurídica se reúne em torno daquele que era uma espécie de mestre dos mestres da comunidade jurídica, o saudoso jurista Goffredo Silva Telli Júnior, que foi casado com uma das maiores escritoras brasileiras, Lígia Fagundes Telles, que
que tinha sido constituinte na última constituinte democrática que o Brasil tivera, né, em 45 e 46, e acorrem ao professor Telles e dizem: professor, nós precisamos dirigir uma mensagem ao povo brasileiro. O Congresso tinha acabado de ser fechado, o presidente Geisel tinha imposto uma reforma do Poder Judiciário que aniquilava com acesso à justiça, né, sobretudo para questionar a arbitrariedade do poder. E Telles Júnior, então, produz um documento histórico que vocês devem ler, se já não leram, né? É só digitar lá Carta aos Brasileiros, há um site belíssimo que conta essa história e, sobretudo, traz o texto, né? Um texto em que Telles Júnior, reavivando as noções elementares sobre legitimidade, legalidade, constitucionalidade do poder, afirma, né, aquelas verdades que muitos gostariam de dizer e não tinham coragem de fazê-lo. E Telles Júnior era intocável, era imprendível, como se dizia na época, né? Eu destaco apenas uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça: imposta toda a ordem é violência. Quando eu li aquela carta aqui em Ponta Grossa, né, naquele momento terrível que vocês conhecem muito bem, que a gente está ali pensando o que é que vai fazer da vida, aquilo me afetou de tal modo que eu disse: olha aí, eu vou fazer direito, né? E a leitura daquele texto me trouxe até aqui hoje para conversar com vocês, né? Então é importante fazer esses registros para saber que a história da luta pelo Estado de Direito, a história pela luta do restabelecimento das instituições representativas e democráticas, que hoje nós olhamos com um certo desdém, custou muito, muito tempo, muito sacrifício, muito esforço para muitas gerações, e isso precisa ser levado em conta quando nós olhamos para o presente e para o futuro, né? Nesse processo de reconquista, né, do Estado brasileiro pela sociedade, nós tivemos ainda, quero assinalar brevemente, né, entre 78 e 79, em primeiro lugar, uma das mais generosas campanhas de mobilização social que esse país já viveu, que foi a campanha pela anistia ampla, geral e restrita, pelo retorno dos exilados, pela abertura das prisões. E no dia 25 de outubro de 1978, quando o assassinato de Vladimir Herzog completava 3 anos, um jovem juiz federal de São Paulo, que depois se tornou desembargador do Tribunal Regional Federal, sediado em São Paulo, um nome que eu pronuncio com muita reverência, Márcio José de Moraes, prolatou uma sentença histórica que vocês também devem conhecer, né, pela sua riqueza doutrinária e pela sua importância histórica. O que acontece? Inconformada com o assassinato de seu marido e pai de seus filhos, Clarice, da Canção, convoca advogados, bravos advogados, que arriscaram suas vidas nesse processo, entre eles meu querido colega Sérgio Bermudes, lá da PUC do Rio, e pede a eles que encontrem um meio processual não de obter uma indenização pela morte de Herzog, que era indenizável. Não queremos dinheiro, disse Clarice. Não queremos uma ação, portanto, de responsabilidade civil. Queremos que a justiça brasileira declare o Estado brasileiro como responsável pela morte de meu marido e do pai de meus filhos. Esse processo inicialmente é distribuído a um juiz. Isso daria um filme se houvesse cinema no Brasil, né? A um juiz em final de carreira, que não tinha mais nada a perder. E quando a ditadura percebe que aquele juiz estava disposto a levar aquele processo até o fim, começa a adotar todas as medidas protelatórias para que o juiz caísse na expulsória, como nós dissemos, e pudesse ser substituído por outro, talvez mais maleável, né? O que acontece, de fato, o juiz é obrigado a se aposentar por idade, o processo é redistribuído para um jovem juiz, Márcio José de Moraes, 32 anos de idade, recém-iniciando sua carreira de magistrado, com tudo a perder na vida, num momento em que o ato institucional número 5 permitia ao ditador de plantão expulsar juízes do judiciário. Na primeira entrevista que deu sobre o caso, 25 anos depois de
prolatar essa sentença, dizendo inicialmente que juiz fala nos autos e não para a imprensa, uma lição que precisa ser recordada pela magistratura brasileira. Márcio José de Moraes diz: não, os meus colegas me diziam, Márcio, a gente está vendo que você vai condenar a União Federal, que há provas suficientes para afirmar, para declarar a responsabilidade da União pelo assassinato de Herzog. O processo de transição está caminhando, a sociedade brasileira conseguiu isso. O ato institucional número 5 tem data marcada para parar, para terminar sua vigência, 1º de janeiro de 79. Espera mais uns meses para dar essa sentença, porque aí você não correrá risco algum. E Márcio diz: não, eu preciso dar essa sentença agora, para demonstrar que a justiça não pode ter medo. E prolata a sentença. E essa sentença, riquíssima do ponto de vista da sua fundamentação doutrinária, também marcou um período, um momento importantíssimo na luta pela restauração das liberdades e do Estado de Direito no país. Entre 80 e 81, quando eu já estava me encaminhando no processo de transferência para o UFRJ, nós enfrentamos ainda toda uma série de atentados terroristas promovidos pelo Estado brasileiro. A carta-bomba enviada ao então presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Eduardo Seabra Fagundes, que foi aberta por Dona Lida, sua secretária, mãe do meu grande amigo Luiz Felipe, e que morreu nesse atentado. Bombas que explodiram na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde se contestava a ditadura militar. Incêndios em bancas de jornal que vendiam jornais que diziam a verdade. Isso é uma ditadura, galera. E na noite de 30 de abril de 1981, todos os grandes talentos da música brasileira, como já vinham fazendo há alguns anos, se reuniram no pavilhão do Rio Centro, lá no Rio de Janeiro, para o já tradicional show de 1º de maio, para arrecadar fundos para a reorganização dos sindicatos que haviam sido também asfixiados pela ditadura. E naquela noite, 20 mil jovens, eu inclusive, escapamos de nos matarmos todos uns aos outros pisoteados, porque oficiais do Exército, isso já está comprovado fartamente, fizeram instalar 3 bombas dentro do pavilhão, uma delas embaixo do palco, 2 na casa de força, trancaram as saídas de emergência, para que as explosões provocassem um grande blackout, pânico, e nós nos massacrássemos lá dentro tentando sair, e se conseguíssemos sair, uma metralhadora postada na frente da entrada principal nos aguardaria. Felizmente, naquele momento, a ditadura não sabia nem mais fazer bomba, e as bombas falharam, uma delas explodiu no colo dos terroristas, e a catástrofe foi evitada. Isso só produziu um efeito, dizer, bom, não há alternativa, é vencer a ditadura ou morrer como gado. Em 82 reconquistamos o direito de eleger os governadores de Estado, um punhado de governadores de orientação democrática, como o saudoso Franco Montoro, em São Paulo, o saudoso Reinaldo Brizola, no Rio de Janeiro, o saudoso Tancredo Neves, em Minas. Eleitos e empossados ajudaram a acelerar a luta pelo restabelecimento da democracia. Em 84, a sociedade brasileira se reuniu belamente, pacificamente, festivamente, naquela que foi a maior campanha cívica já vista nesse país, que foi a campanha pelas diretas já. Eu estava lá, a vida me deu muitos privilégios de estar, às vezes no lugar errado, como no Rio Centro, às vezes no lugar certo, de estar na Avenida Presidente Vargas, em meio àquela multidão de 1 milhão de pessoas, e de repente sobe ao palanque um velhinho trôpego, já muito alquebrado, cabelos branquíssimos, um fiapo de voz se dirige ao microfone e com a voz que lhe restava diz: façam silêncio para que eu possa falar à nação brasileira. E como que por milagre, o milagre de fazer inveja a qualquer professor em sala de aula, de repente 1 milhão de pessoas fazem o mais absoluto, denso e compacto silêncio. Era possível ouvir os pernilongos voando, para ouvir
o velho campeão das liberdades, Sobral Pinto, ler o texto, né, que ainda estava presente na emenda número 1 de 69, que vinha desde a Constituição de 34 e que dizia uma verdade muito simples: todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Eu costumo dizer que a Assembleia Nacional Constituinte é filha legítima da campanha das diretas. Como vocês sabem, a campanha das diretas foi mal sucedida imediatamente, porque quando o Congresso foi votar a emenda que restabeleceria as eleições diretas para a presidência da República, o Congresso foi cercado pelo Exército e, sob a mira dos fuzis, os congressistas se acovardaram. Embora a emenda das diretas tenha obtido maioria na votação, não atingiu o quórum estratosférico de 2/3 dos votos, que a então emenda número 1 de 69, a Constituição dos Três Patetas, a única Constituição da história do planeta Terra, que ao invés de começar, né, com a tradicional alocução que veio desde a Constituição norte-americana de 1787, nós, o povo, ou nós, os representantes do povo, começava assim: os ministros da Marinha de Guerra, da Aeronáutica Militar e do Exército promulgam a seguinte emenda à Constituição do Brasil. Mas a derrota das diretas abriu caminho para uma transição por compromisso, que reuniu esforços dos setores mais moderados da ditadura e dos setores mais moderados da oposição, o que se corporificou na chamada Aliança Democrática, que resolveu disputar no colégio eleitoral da ditadura, né, onde se elegiam os presidentes durante o regime militar, a eleição presidencial com Paulo Maluf, que era o candidato da ditadura. A mais legítima flor da corrupção brasileira, né, representando o mais corrupto dos regimes da história brasileira, que foi a ditadura militar. Só não se sabia porque havia censura prévia, só não se investigava porque quem investigasse poderia ser morto. Né? Essa é a diferença. Quem não sabe a história, né, diz bobagem. E essa chapa se corporificou, feliz por um lado e infelizmente, né, nas figuras de Tancredo Neves, o líder moderado da oposição, candidato a presidente, e José Sarney, o líder moderado da ditadura, candidato a vice-presidente. Como vocês sabem, à véspera da posse, uma doença terrível acometeu o presidente Tancredo, e ao invés de vê-lo empossado, nós vimos empossado, né, em 15 de março de 85, justamente, né, o último office boy da ditadura militar, que foi José Sarney. Mas José Sarney, né, herdara os compromissos de Tancredo e da chamada Aliança Democrática, e dentre eles estava a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana. E Sarney não teve outra alternativa senão cumprir, porque era o que as ruas esperavam. Né? E aí começou uma segunda luta, que nos leva, né, diretamente, então, ao processo constituinte em sentido estrito. Que forma essa constituinte terá? Havia duas alternativas. Aquela preferida pelos setores ainda ligados ao regime militar, que era conferir poderes constituintes ao Congresso Nacional a ser eleito em 15 de novembro de 86. À época, as eleições eram em 15 de novembro. E outra, que era a tese da sociedade brasileira, a tese da Ordem dos Advogados do Brasil, a tese da Associação Brasileira de Imprensa, a tese da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a tese do movimento estudantil, a tese do movimento sindical, a tese dos movimentos de empresários pela democracia, porque já houve isso nesse país, tá? Era a de uma constituinte exclusiva, ou seja, a eleição de representantes para a única tarefa de elaborar a Constituição e voltar para casa para que não tivesse interesse pessoal na matéria, né? E para que a eleição desses representantes escapasse das camisas de força, né, que a composição do Congresso, de acordo com a Carta da Ditadura, forçava, pré-garantindo, né, o controle majoritário pelas velhas oligarquias, né, do Brasil profundo, especialmente do Norte e do Nordeste, que eram super representadas dentro do Congresso Nacional. Lastimavelmente, perdemos de novo, né?
presidente Sarney conseguiu reunir, né, maioria suficiente no Congresso para impor a tese da Constituinte Congressual. Isso tomou a forma de um ato político, né, que foi uma emenda à Constituição ditatorial, a emenda constitucional número 26, promulgada em 27 de novembro de 1985, que conferiu poderes constituintes ao Congresso a ser eleito em 15 de novembro de 86. Nesse momento, nós pensamos todos que o jogo estava perdido, né? Que tinha sido bom enquanto durara o sonho, mas que já estava tudo novamente dominado, e o que nós veríamos seria uma restauração comportadinha da velha Constituição de 46, né? A restauração das instituições representativas e nada mais. Além disso, né, no início de 86, o governo Sarney utilizou-se de um outro expediente, um expediente econômico para fins políticos, o Plano Cruzado, do qual talvez vocês tenham ouvido falar, né, para combater a hiperinflação, e que coincidentemente foi revogado 48 horas depois da realização das eleições de 15 de novembro. Né? No primeiro e num dos maiores estelionatos, né, eleitorais que nós vivemos ao longo do processo de transição democrática e da vida democrática posterior no país. Com a popularidade do Plano Cruzado, os partidos que então compunham o governo, o velho PMDB, que quase nada tem a ver com o atual e que era uma frente contra a ditadura, que vinha, né, do MDB velho de guerra, que congregava democratas de direita, havia, de centro e de esquerda, numa ampla frente, né, e o PFL, né, sucessor do partido de sustentação da ditadura, a Arena, né, saem dessa eleição, graças ao Plano Cruzado, com amplo controle do Congresso. Só para vocês terem uma ideia, o PMDB elegeu 307 dos 559 constituintes. 21 dos 22 governadores de estado à época, havia 22 estados só no Brasil. Novamente pensamos, perdeu. Perdemos playboys, né? Está tudo dominado, esse Congresso vai passar um rolo compressor, não há muita esperança de que a Constituinte traga aquilo, né? Tudo aquilo, porque a sociedade brasileira anseia nos seus mais diversos setores. E é nesse clima que se instala a Assembleia Nacional Constituinte em 1º de fevereiro de 1987. Me permito um outro registro pessoal, né? A convite do representante constituinte de Ponta Grossa e dos Campos Gerais, pouca gente sabe disso, nós tivemos um constituinte democraticamente eleito. Meu saudoso amigo Giovanni Mazzini, um amigo que herdei de meu pai, um liberal verdadeiro que acreditava nas liberdades, não só econômicas, mas políticas, individuais, coletivas. Junto com João Pedro Mazzini, Giovanni Mazzini, lá fomos nós para Brasília. Disse, não, Adriano, você está terminando o mestrado em Direito Constitucional, você tem que me ajudar. E foi um outro privilégio, né? Participar modestamente daqueles trabalhos, acompanhar dia a dia, hora a hora, né? Nas negociações de bastidores, nos encontros de liderança, nas sessões do Congresso que iam até 2, 3 da manhã, sábado, domingo, durante 20 meses, né? Os trabalhos da Constituinte na posição privilegiada de assessor para assuntos constitucionais do João Pedro, que se tornou um dos vice-líderes de uma das grandes figuras da Constituinte, vou falar disso em seguida, que foi o saudoso senador e governador de São Paulo, Mário Covas. Quando a Constituinte se instalou, a primeira questão que toda Constituinte tem que enfrentar é, muito bem, como é que nós vamos nos organizar internamente? Como é que vai ser o processo de elaboração constitucional? Sarney havia tentado influenciar o processo constituinte com mais um expediente. Criou uma comissão de notáveis. É incrível como se requenta, né? Trapaça nesse país. Criou uma comissão de notáveis para
elaborar um anteprojeto a ser enviado à Constituinte e assim tentar influenciar as deliberações da Constituinte. Essa comissão foi criada em meados de 1985. Sua presidência foi entregue a um velho jurista golpista chamado Afonso Arinos de Melo Franco, que, no entanto, aprendera com a ditadura e fez o meia-culpa quando assumiu, né, a presidência de uma das mais importantes comissões da Constituinte, como eu vou explicar em seguida. Mas essa manobra irritou toda a sociedade brasileira, né? Então, não queremos um prato feito, não queremos uma comissão de notáveis, não queremos mais uma vez, né, um projeto dirigido pelo governo, né? E aí tudo começou a ser questionado. A composição da Assembleia, então, foi preciso ampliá-la, incluir ali juristas de orientação mais fortemente democrática, como um grande amigo que eu fiz na Constituinte, José Afonso da Silva, né, mestre Jedi, que era o assessor para assuntos constitucionais do senador Mário Covas, que foi certamente o jurista que mais influenciou a elaboração da Constituição de 88. Foi preciso incluir uma mulher, Rosário Russumano, foi preciso incluir um líder sindical, José Francisco da Silva, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Enfim, foi preciso democratizar os trabalhos da Comissão de Notáveis, publicizar as suas reuniões, discussões, abrir a comissão para oferecimento de propostas à sociedade, e o resultado foi que, no dia 18 de setembro de 1986, quando teriam se completado os 40 anos da Constituição Democrática e assassinada, né, de 46, quando o senador Arinos entregou ao presidente Sarney o anteprojeto, né, elaborado pela comissão, o anteprojeto era de tal forma avançado no sentido democrático e social que Sarney simplesmente o engavetou e nunca o enviou oficialmente à Constituinte. Porém, ele já se tornara público, né, e ele foi certamente um dos textos mais consultados durante a Constituinte, né, que acabou incorporando muitos dos avanços que nasceram da Comissão Arinos, inclusive, né, da atuação do Zé Afonso da Silva, nosso mestre Jedi. Vou falar de alguns logo em seguida. Como fazer para elaborar a Constituição? A Constituinte recusou desde logo ser orientada pelo Executivo. Naquele momento, a frente que dava sustentação ao governo já começava a dar sinais, né, de esgotamento e de desagregação. Era preciso definir o processo de elaboração constitucional através de um ato normativo, chamado Regimento Interno, né, que, como vocês sabem, né, é o ato normativo que rege, organiza e disciplina os trabalhos de qualquer órgão colegiado. Iniciou-se, então, a batalha pelo regimento. Evidentemente que a Constituinte já tinha um presidente eleito, saudoso senhor Diretas, né, um gigante, Ulisses Guimarães, que havia sido um dos líderes, né, de todo o processo de luta pela redemocratização do país e que era a liderança incontestável da Constituinte, mas doutor Ulisses tinha lá as suas artimanhas. E ele queria um regimento, né, centralizador, que fosse aprovado em uma semana. A gritaria foi geral, né? E o constituinte designado para ser o relator do regimento interno, o então senador e falecido sociólogo Fernando Henrique Cardoso, né? Fernando Henrique, Lula, né? Todos foram constituintes. Aquilo foi uma espécie de canto do cisne de uma geração, início, né, do percurso nacional de outra geração de políticos brasileiros. Elaborando ali um projeto de regimento que era centralizador, que tentava, né, manter o processo constituinte sob controle das lideranças do PMDB, né, e do próprio governo, mas esbarrou primeiro na sede de participação dos próprios constituintes, que era supraideológica. Todos queriam participar, ninguém queria apenas seguir e homologar as discussões dos líderes. Todos queriam ter voz no capítulo. E, ao mesmo tempo, havia uma pressão imensa da sociedade brasileira em todos os setores, no sentido de que o processo de elaboração constitucional se abrisse à participação da sociedade. Moral da história, o regimento que era para ser aprovado em uma semana levou 2 meses sendo discutido. E, afinal, chegou-se
a um método que foi um método inédito em nossa história e no próprio direito constitucional comparado, que a Constituinte resolveu partir do zero, resolveu não entregar a elaboração do texto base a uma grande comissão, como acontecera em várias outras constituintes brasileiras anteriores, né? Mas adotou um procedimento muito aberto e muito descentralizado. Como acontecia? Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. Pensem no texto da Constituição que nós temos, que nasceu desse processo, né? Vamos pensar, por exemplo, no título 4º da Organização dos Poderes, né? Tem lá um capítulo sobre poder legislativo, um capítulo sobre poder executivo, um capítulo sobre poder judiciário e funções essenciais da justiça. Como se organizou a Constituinte? Estabeleceu-se que numa primeira fase, a partir da comparação dos conteúdos das constituições mais avançadas daquele momento e que mais influenciaram o texto da Constituição de 88, é bom que se diga, as constituições pós-fascistas da Alemanha, a Lei Fundamental de Bonn de 48, a Constituição Italiana de 47, as leis pós-fascistas que nasceram do restabelecimento da democracia na Península Ibérica, a Constituição Portuguesa da Revolução dos Cravos, a única revolução em que os soldados colocavam flores na ponta dos fuzis. Há uma frase de Saramago que diz isso: o destino das flores, um dia elas estarão na ponta dos fuzis. E a Constituição Espanhola de 1978, ao lado da Constituição Francesa de 1958. Quais são os conteúdos mais importantes dessas constituições contemporâneas mais avançadas? Quais são os conteúdos das constituições brasileiras anteriores? Chegou-se assim à identificação de 24 temas. Por exemplo, poder legislativo, um tema; poder executivo, outro tema; poder judiciário. Então encarregou-se, dividiu-se o conjunto dos 559 constituintes em 24 subcomissões. Cada constituinte poderia ser titular de uma e suplente de outra. E cada uma dessas subcomissões elaborava o texto base, o anteprojeto, do capítulo constitucional sob sua competência. Num segundo momento, 3 a 3, esses anteprojetos das comissões eram reunidos em 8 anteprojetos de 8 comissões temáticas, que correspondem mais ou menos aos títulos da Constituição atual, e da qual participavam os integrantes das 3 subcomissões respectivas. Então, por exemplo, a Comissão de Organização dos Poderes tinha a subcomissão do Poder Legislativo, a subcomissão do Poder Executivo, a subcomissão do Poder Judiciário. A Comissão dos Direitos e Garantias tinha a subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos, a subcomissão dos Direitos Sociais, a subcomissão dos Direitos Políticos, de Nacionalidade, etc. E assim por diante. Então, em primeiro lugar, garantiu-se isso, a participação efetiva de todos os constituintes na elaboração do texto constitucional. 24 subcomissões, anteprojetos reunidos 3 a 3, pelas 8 comissões, em 8 anteprojetos. Pensem num relógio de areia, numa ampulheta. A primeira fase de base, uma segunda fase mais afunilada, as 8 comissões temáticas, e o vértice ali, da ampulheta, representado por uma comissão de sistematização, que tinha membros natos, mas que também era integrada pelos 32 relatores, os 24 das subcomissões, os 8 das comissões e mais os 8 presidentes de comissões. E depois, a fase final de plenário, quando o anteprojeto seria elaborado pela comissão de sistematização, unindo no único texto os 8 anteprojetos que haviam nascido dos 24 primeiros, seria discutido e votado pelo plenário, pelo conjunto dos 559 constituintes, em 2 turnos de votação. Era esse o procedimento, que permitia, portanto, uma ampla descentralização. Mas que, pelo seu conteúdo temático, já apontava para o modelo de Constituição analítica desejado pela sociedade brasileira. Uma Constituição que não tratasse apenas da organização dos poderes e dos direitos individuais, mas que tratasse de direitos sociais, que tratasse de questões que representam dívidas históricas, como a questão dos índios, a questão das crianças, a questão da cultura, da comunicação social, enfim, as questões concretas da vida individual e coletiva, da vida de toda a sociedade brasileira. O professor Zé Afonso até hoje diz: essa é uma Constituição difícil de derrubar, porque ela fala a muita gente ao mesmo tempo, e ele tem razão.
até os candidatos mais conservadores têm, né, pelo menos retoricamente, um certo respeito pelo artigo 7º, por exemplo. Segunda grande surpresa que a elaboração do regimento define a participação da sociedade civil. Numa primeira fase, pela livre apresentação de sugestões por qualquer cidadão ou entidade da sociedade civil. Numa segunda fase, né, a fase das subcomissões e comissões, pela obrigatoriedade das subcomissões e comissões realizarem audiências públicas. Vem daí essa prática, em que o monopólio parlamentar da palavra dentro da Constituinte é rompido e representantes da sociedade civil são convidados a apresentar suas sugestões e críticas sobre os textos que estavam elaborados. Por exemplo, uma das matérias mais polêmicas na Constituinte, reforma agrária. Era obrigatório reunir representantes dos proprietários rurais, representantes dos trabalhadores rurais, representantes dos sem terra, para discutirem livre e democraticamente o texto que estava sendo elaborado. E assim com relação a todos os temas. E mais importante, o direito de apresentar emendas populares ao projeto de Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização. Bastava reunir 30 mil assinaturas e a chancela de 3 entidades da sociedade civil, legalmente organizadas, quaisquer que fossem, para que a cidadania tivesse o direito de apresentar emendas ao projeto da Constituição. E o seu primeiro signatário tivesse também o direito de palavra para defender essa emenda na tribuna da Constituinte, rompendo mais uma vez o monopólio parlamentar da fala dentro da Constituinte. Isso permitiu momentos inesquecíveis que eu tive o privilégio de testemunhar. Pela primeira vez na história do país, um cidadão homossexual tomou a palavra no Parlamento brasileiro nessa condição para defender o direito a proteções contra o preconceito e a discriminação. Uma liderança indígena, então jovem, cacique Krenak, esse foi um dos momentos mais impactantes da Constituinte. Assoma a tribuna para defender a emenda que procurava garantir até hoje não efetivada demarcação das terras indígenas, dos primeiros proprietários da terra, e se instala na tribuna, aquela que vocês conhecem, que vocês veem lá na Câmara dos Deputados, começa a falar muito respeitosamente e abre ali um potinho. Todo mundo olhando. E enquanto ele vai falando muito calma e pausadamente, ele vai passando os dedos no potinho e passando sobre o rosto. No potinho havia urucum. E enquanto ele fala, ele vai pintando todo o rosto com urucum. E ao finalizar, ele diz: vocês devem ter estranhado que eu tenha pintado o meu rosto durante a minha fala. Eu quero explicar para vocês. Na minha nação, essa pintura significa a preparação para a guerra. E eu quero dizer em nome das nações indígenas que nós viemos aqui em paz, esperando ser ouvidos pelos homens brancos, esperando que os homens brancos tenham a sensibilidade de garantir a pouca terra que ainda nos sobra, mas para avisar que se isso não for feito pela Constituição, nós estamos preparados para a guerra. Há 30 anos eles avisaram. Estão tendo ainda uma enorme paciência. Foram apresentadas 122 emendas populares, fora as que reuniram o mínimo de 30 mil assinaturas, algumas com 400 mil, 600 mil, etc. Centenas de outras não reuniram essas assinaturas, mas foram ainda assim consideradas pelo relator da Constituinte, Bernardo Cabral, que presidira anteriormente também o Conselho Federal da OAB. Dessas 122, mais de 80 foram incorporadas ao texto da Constituição atual. Nunca houve Constituição como esta, na nossa história constitucional e na história constitucional da maioria dos povos. Nunca uma Constituição nasceu de um processo tão rico, tão amplo, tão aberto, tão participativo
de participação popular. Mais de 12 milhões de brasileiros à época, a nossa população estava em torno dos 120 milhões, 10%, portanto, da população brasileira subscreveu emendas populares. Essa é a certidão de nascimento da Constituição de 88. Resultado, e já me encaminho para o final, não se desespere. Quando nós chegamos ali em novembro de 87 e se conclui, né, o trabalho da Comissão de Sistematização, e o Brasil conhece então o primeiro texto do projeto unificado de Constituição que seria votado pelo plenário, a Constituição era de tal maneira avançada no restabelecimento das instituições democráticas, na restauração dos direitos, né, na definição de políticas públicas para a correção das injustiças sociais e do atraso econômico, que os setores mais conservadores e privilegiados da sociedade brasileira, e que tinham maioria na Constituinte, e que estavam perdendo de goleada, apesar disso, até ali, justamente por força do nível de aprofundamento das discussões que esse processo descentralizado permitiu, e por força da presença efetiva da sociedade brasileira ali, 10 mil pessoas adentravam o edifício do Congresso Nacional por dia durante a Constituinte, para apresentar suas reivindicações, suas propostas, todos, trabalhadores, empresários, intelectuais, artistas, todos os setores da sociedade brasileira livremente tinham acesso às galerias, aos gabinetes, aos plenários nas audiências públicas, enfim. Nesse momento, os setores mais retrógrados e que eram majoritários, dentro da Constituinte por força da composição ditatorial do Congresso, segundo a Constituição de 88, as coisas que eu falei, por força do estelionato eleitoral do Plano Cruzado, etc., tomam um susto, porque o projeto era avançado demais. E como costuma acontecer em nossa história, esses setores não se conformam em perder o jogo. Fazem o quê? Resolvem mudar as regras do jogo no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo. E assim nasce o primeiro Centrão. O atual é fake, é 2.0, é reloaded. O Centrão reúne aquilo que mais adiante Fernando Henrique insuspeitamente chamaria de vanguarda do atraso, reúne a maioria absoluta dos constituintes, e promove uma alteração no regimento interno da Constituinte, de acordo com a qual o projeto de Constituição, resultante de todo esse esforço, de todo esse processo participativo, de todo esse processo de argumentação, que transcorrera durante 9 meses na Assembleia Nacional Constituinte, pudesse ser deixado de lado e essa maioria conservadora pudesse retirar do bolso do colete, título a título, capítulo a capítulo, emendas globais que substituiriam o texto anterior. E conseguem mudar o regimento, contra o voto de Giovanni Mazzini, que, embora concordasse com as teses econômicas do Centrão, não concordava com a ruptura das regras de jogo e foi de uma fidelidade incrível a essa grande figura, também responsável pelos avanços que a Constituinte apresentou e a Constituição consagra, que foi o senador Mário Covas, que foi eleito contra tudo e contra todos, líder do partido majoritário, estabeleceu um processo de negociação que permitiu que os relatores das subcomissões e comissões tivessem orientação progressista. Isso alterou a correlação de forças na Comissão de Sistematização e permitiu, então, todos esses avanços iluminados pelas contribuições do direito comparado, todo ele, direito comparado de sociedades capitalistas ocidentais e democráticas, registre-se, que até ali se afirmava. Mas o Centrão não estava acostumado efetivamente ao jogo democrático, mudou mal o regimento e criou a possibilidade de ocorrência daquilo que nós chamávamos então o buraco negro, ou seja, não ser aprovada nenhuma proposta, nem a do projeto de Constituição, nem a das emendas do Centrão sobre uma determinada matéria. E, embora tivesse quantitativamente a maioria, não tinha a maioria de fato, porque
Os grandes senhores, né, que integravam o Centrão tinham mais o que fazer nas suas empresas, nos seus latifúndios, e eram os menos assíduos à Constituinte. Pouco compareciam, né? A única sessão que reuniu todos os 559 constituintes durante a Constituinte foi a que garantiu ao presidente Sarney 5 anos de mandato. E assim, por incrível que pareça, na primeira votação em plenário, o Centrão, que se manifestava como um rolo compressor, perde a primeira votação. Quando tentou substituir a proposta do preâmbulo da Constituição, toda ela carregada de valores, como vocês conhecem, por uma proposta absolutamente anódina, inodora, insípida, incolor, produzida pelos juristas a soldo do poder econômico. Primeira votação, o Centrão perde. E sob a liderança de Mário Covas, o chamado Bloco Progressista na Constituinte, que defendia o projeto original de Constituição, exige, para aprovar o preâmbulo, que nasceria de uma fusão de redações, que o Centrão concorde em inscrever na Constituição aquilo que ele não admitia de forma nenhuma, e que é o parágrafo único do artigo 1º da nossa lei maior, segundo a qual não apenas todo poder emana do povo e em seu nome será exercido, como diziam as constituições anteriores, mas todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição, abrindo o caminho, portanto, para um modelo de democracia participativa, a ser exercitada por plebiscito, por referendo, por iniciativa popular legislativa, por ação popular e outros modos de participação direta que a Constituição consagra. Perdeu também o Centrão, a primeira votação que provocou o buraco negro. Pasmem vocês, justamente a votação sobre o direito de propriedade. Não subsistiu o texto do projeto original de Constituição, não subsistiu o texto do Centrão, não subsistiram todas as outras emendas, inclusive a do Constituinte Lula, que previa a socialização dos meios de produção, e criou-se o buraco negro. E aqui, de novo, sob a liderança de Mário Covas, forçou-se com a maioria conservadora um acordo que diz: tudo bem, a gente aceita. Primeiro, a tese do Covas era do Zé Afonso da Silva, que era já a tese de João Mangabeira para a Constituinte de 1933. Direito de propriedade não é direito fundamental, é matéria de ordem econômica, não precisa estar no título 2º. Agora, para estar, é preciso fazer concessões. É preciso permitir que a Constituição fale de reforma agrária, fale de modificação da realidade do campo pela via da lei. E mantenha, dentre outros, uma das contribuições do Constituinte pontagrossense, que é o atual parágrafo 3º do artigo 184, que previu a existência do procedimento contraditório de rito especial para as desapropriações de reforma agrária. E com base nesse acordo, então fez a aprovação do direito de propriedade, naquilo que hoje são os incisos 22 e seguintes do artigo 5º, e manteve-se também os dispositivos relativos à reforma agrária capitalista e legal. E assim aconteceu com a maior parte dos conteúdos. Ou seja, por vias meio tortas, o processo constituinte acabou chegando a um resultado virtuoso. Se uma Constituição é um mínimo denominador comum, não cabe à maioria o direito de passar o rolo compressor sobre as minorias. É preciso que o texto seja pactuado, seja consensuado. A partir daí, sob a liderança de Ulisses e Covas, ganhou muita importância uma instituição que ficou depois também, as reuniões do Colégio de Líderes, em que todos os líderes de partidos, independentemente do número de vagas que o partido tivesse na Constituinte, porque todos representavam algum setor da sociedade brasileira, ainda que minoritário, eram ouvidos e se buscava construir os acordos e se buscava, através de uma nova figura de processo legislativo que nasceu também da Constituinte, as fusões de emendas, que hoje são chamadas de emendas aglutinativas nos regimentos da Câmara e do Senado, se chegasse à redação aceitável, ao mínimo denominador comum, à solução de compromisso
de uma Constituição que, devendo valer para todos os brasileiros e ser obedecida por todos os brasileiros, devesse refletir, ainda que minimamente, os interesses, as aspirações e as expectativas de todos os brasileiros. E assim chegou-se, ao final do penúltimo capítulo, o encerramento das votações de primeiro turno. Havia um segundo turno ainda, que era, sobretudo, confirmatório, em que só se podia aprovar emendas supressivas, retirar algo do texto constitucional. E aí acontece uma tentativa de golpe. No dia 25 de julho de 1988, o presidente Sarney se deixa fotografar ladeado pelos, à época, 4 ministros militares. Havia 4 ministérios militares. E à noite, no dia 26, convoca uma cadeia de rádio e televisão para dizer que aquela Constituição que estava sendo elaborada, legitimamente, iria deixar o país ingovernável. A tese da ingovernabilidade, que até hoje circula por aí, nasceu naquele momento. Tentava-se um golpe de força, tentava-se mais uma vez jogar fora todo o processo de elaboração constitucional que democraticamente avançava. Foi uma tarde do dia 27 de julho, foi uma das tardes mais eletrizantes em Brasília, porque toda a Constituinte, mesmo os conservadores, indignados com aquela prepotência, como aconteceu tantas outras vezes, correram na direção do Dr. Ulisses, que era uma espécie de grande galinha-mãe, que sob as suas asas acalmava e pacificava as correntes em conflitos. O Dr. Ulisses só precisa responder. E o Dr. Ulisses não hesita. Convoca com os poderes que o regimento interno conferia ao presidente da Constituinte outra cadeia nacional de rádio e televisão para responder à fala golpista do presidente da República e dizer ao povo brasileiro que ingovernável era a fome, o analfabetismo, a mortalidade infantil, a desnutrição, e que aquela Constituição que estava nascendo era a Constituição cidadã, não a Constituição do Estado, mas a Constituição da sociedade. Isso provoca um efeito enorme dentro e fora da Constituinte, e de tal maneira a tentativa de golpe do Sarney e dos ministros militares se revela desastrada, que mesmo o Centrão votou em massa a favor do texto do projeto de Constituição no segundo turno. E assim se conclui o processo constituinte, como vocês sabem, em 5 de outubro de 88, com uma outra fala histórica. Ela está no YouTube, vocês devem assistir e ouvir. E é desse processo, todo esse esforço de décadas de luta e participação, que nasce a Constituição que hoje temos, que avança profundamente em temas nunca antes tocados. A Constituição que previu a existência de um Código de Defesa do Consumidor, noção essa que era absolutamente desconhecida no direito brasileiro naquela época. A Constituição que conferiu plena autonomia de atuação ao Ministério Público, que antes era subordinado ao governo. A Constituição que criou esse modelo fantástico de um sistema único e universal de saúde, que nasceu ali graças ao constituinte Eduardo Jorge, hoje tido como uma figura folclórica, mas que foi o médico constituinte que conseguiu convencer todos os setores da Constituinte a aprovar a criação constitucional do SUS. A Constituição que restaurou a autonomia dos entes da Federação como nunca antes na história constitucional brasileira. A Constituição que tem a mais completa declaração de direitos da história constitucional do país e uma das mais completas do direito comparado. A Constituição que, segundo um comunicado oficial da Organização das Nações Unidas, referido pelo presidente Ulisses Guimarães no dia da promulgação da Constituição, é a Constituição que melhor trata da questão do meio ambiente dentre todas as constituições democráticas e não democráticas do planeta Terra. Enfim, uma Constituição que ainda está por ser explorada em toda a sua fecundidade e, sobretudo, naquilo que eu chamo de projeto civilizatório que a Constituição consagra nesse belíssimo
artigo 3º, sob o nome de Objetivos Fundamentais da República. Vocês conhecem o texto, creio eu. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Quem pode ser contra? Só os tarados. 2. Garantir o desenvolvimento nacional, que num país periférico e subordinado está sempre ameaçado. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização. Por que pobres e marginalizados num país tão rico? E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Reduzi-las, não eliminá-las ao todo. Não é a constituição de um país socialista, é a constituição de uma sociedade capitalista democrática. 4. Promover o bem de todos sem preconceitos de qualquer origem. Dispositivo esses que vocês devem saber, fundamentou algumas das mais belas decisões do Supremo Tribunal Federal pós-88, como a decisão que por unanimidade reconheceu a constitucionalidade das leis de cotas, das leis de ações afirmativas, reconheceu o direito de proteção às uniões homoafetivas, a exploração científica das células-tronco e outras conquistas que vieram pela via judicial, com base no artigo 3º, inciso 4º, considerado poesia pelo Centrão de 87 e 88. Enfim, este é o processo, este é o seu resultado. Eu quero terminar com um breve trecho da fala de Ulisses Guimarães, em 5 de outubro de 88, e que eu utilizo como epígrafe no livro que escrevi sobre a Constituinte, que foi citado aqui, e do qual acabei de deixar com o Bruno 2 exemplares para a biblioteca da universidade. Dizia o Dr. Ulisses: há, portanto, representativo e oxigenado sopro de gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de servidores públicos civis e militares, atestando a contemporaneidade e a autenticidade social do texto que hoje passa a vigorar. Como o caramujo guardará para sempre o bramido das ondas de sofrimento, esperança e reivindicações de onde provém. É isso. Obrigado pela paciência. Boa noite a todas e todos. Enquanto estão abertas as perguntas, os membros do CAPES estarão nas laterais, pegando alguns blocos. Vou deixar 3 questionamentos para o professor Adriano enquanto fazem as perguntas. Vou tentar fazer um link entre a questão da Constituinte, da Constituição que temos há 30 anos, com temas que hoje são muito em voga. E hoje o protagonismo no judiciário são, primeiro, a mutação constitucional. Fenômeno tem ministro do nosso Supremo Tribunal Federal que defende arduamente. E qual a posição disso? Digo, 30 anos atrás a composição de família era diferente, hoje mudou, o texto constitucional era é possível de Y, como está escrito X. O outro, em relação, similar, acho que vai estar um pouco mais além, imagino a resposta, mas em relação ao ativismo em si. E por fim, coisa que é defendida tanto por candidatos à presidência quanto por ministros do Supremo Tribunal Federal, sempre mencionam, mas a questão de nova Constituinte, que é um momento
já deu 30 anos, já foi necessária, se é necessário nova constituinte. Deixo essas 3 provocações: mutação, o ativismo e propostas de nova constituinte. Bom, a mutação, o conceito de mutação constitucional, sabem vocês, é um conceito dos sistemas de common law. É um estranho no ninho em sistemas de base romano-germânica como nós. Não que não se possa aceitar em termos, a chamada interpretação evolutiva. Um equilíbrio, uma moderação, sobretudo com respeito ao texto constitucional, é possível atualizá-lo, adjorná-lo à luz de casos concretos, porque não se quer, evidentemente, que a Constituição seja lá uma pirâmide tocada, calcificada e fossilizada no tempo. Mas é preciso muita calma nessa hora. E, em primeiro lugar, não cair na artimanha de alguns espertalhões, inclusive togados, de a pretexto da mutação, interpretar a Constituição contra o seu texto literal. Coisa que reprovaria qualquer acadêmico de direito e que alguns espertalhões se dão o direito de fazer como se a Constituição fosse propriedade deles. Com relação ao ativismo e à judicialização, aqui nós temos, de certo modo, uma herança da experiência autoritária. Eu vou explicar. E talvez tenha sido um daqueles erros de cálculo, que, com as melhores intenções, amplos setores da comunidade jurídica e da própria Constituinte acabaram acalentando. No momento em que quase todas as instituições estavam subordinadas aos chicotes da ditadura militar, muitos de nós acreditamos, em esquerda aqui algum grande exemplo, caso histórico, que pela via judicial seria possível conquistar as garantias de direitos e pela via legislativa não se conquistaram. Isso explica, talvez, desmesurado papel que em certas questões se deu ao Supremo Tribunal Federal e ao Poder Judiciário como todo o país, por um lado. Isso explica também aquilo que, de certo modo, foi uma espécie de ampliação desmedida de atribuições do Ministério Público. Explico aqui esse ponto, que é um ponto que pouca gente conhece. Durante a Constituinte, com base na experiência da Constituição Espanhola de 78, mas também na experiência de constituições escandinavas, como a sueca e a dinamarquesa, tentou-se criar aqui uma instituição ao lado do Ministério Público, fiscal da lei e das defensorias públicas, defesa dos direitos daqueles que não têm comissões materiais de constituir representantes advocatícios próprios, uma instituição dos modos da espanhola Defensoria del Pueblo, encarregada de velar pelo respeito aos interesses sociais disponíveis, aos direitos difusos, aos direitos coletivos, no caso brasileiro, aos direitos das comunidades indígenas, ao controle externo da atividade policial e assim por diante. O que aconteceu? O chamado lobby da toga, que reuniu, havia lobby de tudo, todos os setores tentaram influenciar a Constituinte, inclusive os setores togados, que reunia lobistas do Judiciário, do Ministério Público, vetou a criação da Defensoria do Povo. Mas viabilizou, por pressão, a incorporação dessas competências que eu acabei de enumerar, que seriam as competências de uma Defensoria do Povo eleita, nas competências do Ministério Público. Isso, portanto, talvez tenha agigantado demais o papel do Ministério Público, com atribuições que ele não consegue exercitar, ou não quer exercitar. Eu costumo dizer que o Ministério Público é muito valente com gente desarmada.
mas exercer a atribuição do controle externo da atividade policial, o Ministério Público não faz. Enfrentar a gente armada é mais complicado. Preciso pensar nessas coisas. Então, em grande parte, houve um estímulo derivado da cultura da própria comunidade jurídica no período de transição, que de certa forma facilitou o chamado ativismo. Assim como houve também, por parte de muitos agentes políticos, a iniciativa de uma outra modalidade que nós sabemos é a judicialização. Tentar ganhar no judiciário aquilo que se perde na deliberação democrática, que constitui um outro problema que precisa ser também examinado com equilíbrio. E a terceira, bom, eu costumo dizer, basta ler o texto, basta ser alfabetizado. Se há problema nesse país, não está na Constituição. A Constituição é o menor dos nossos problemas, não que ela seja perfeita, ela apresenta lá muitos conteúdos com os quais podemos discordar, criticar, etc. Mas a Constituição é o menor dos nossos problemas. No simples nível normativo, nós sabemos que as grandes questões que temos por enfrentar, reforma tributária, reforma política, reforma eleitoral, etc., podem ser resolvidas ou por reforma da Constituição, o Dr. Ulisses dizia isso no discurso de promulgação aqui aludido. A Constituição reconhece a sua perfeição como outras, portanto prevê a sua própria reforma. Agora, a reforma tem que ter o apoiamento de amplos setores da sociedade, porque a Constituição é a Constituição de toda a sociedade. A nossa Constituição é razoavelmente moderada nisso, exige 3/5, 60%. Querem modificar a Constituição? Eu uso 60%. A experiência tem demonstrado que não é tão difícil assim. Reduzir esse quórum, pensar em constituinte exclusiva, sempre que alguém não tem o que dizer, fala em constituinte. Começou com a Dilma em 2013, diante da multidão lá, no dia seguinte, meio abelolada, ela vai falar em constituinte quando as pessoas queriam educação, saúde, fim da violência policial, coisas concretas. Agora vem aí alguns tolinhos, ou tolinhos, à direita e à esquerda, com a tese de uma nova Constituição feita por notáveis em esperteza. Quem é que vai dizer quem é notável? Um semi-analfabeto que não se cansa de falar uma besteira por dia, quando tem visto. Quem são os notáveis? Ou então de uma nova Constituinte, coisa que está também no programa do outro candidato, bobagem descomunal. Eu acho que o que a gente deve fazer é perseverar primeiro em concluir a regulamentação da Constituição, que ainda não está plenamente concluída. E na medida em que se identificar consensualmente que a Constituição é fundamento, é regra de jogo, portanto tem que refletir um mínimo de consenso. A Constituição não é a unilateral, como ser o autoritarismo. A não ser em processos golpistas ou revolucionários. Nós estamos longe de viver processos revolucionários. Pode ser que vivamos processos golpistas. Mas essa não é a via democrática da Record. A Constituição está aí, tem mais de 100 emendas, nenhuma delas toca o seu público essencial. Algumas foram necessárias, outras desnecessárias, enfim. Mas há um limite que permite, desde que se reúna 3 quintos, quer mudar o texto? Não é 3 quintos. Tem que se esforçar, não é? Tem que se esforçar para vencer. Agora, empurrar ela abaixo, uma constituinte feita, sabe-se lá em que lugar, numa comissão de deputados, é evidentemente uma péssima. Bem ou mal, nos últimos 30 anos, a Constituição tem apontado caminhos mais virtuosos do que viciosos. E os grandes problemas normativos que nós vivemos, que repito, podem ser resolvidos. Se na Constituição, por emenda da Constituição, mas sobretudo onde eles estão. Nós temos um Código Eleitoral que ainda é o Código Eleitoral da ditadura, todo remendado. Nós temos um Código Tributário que ainda é o Código Tributário da ditadura, todo remendado. Então, as grandes mudanças que o país efetivamente necessita podem ser feitas por lei complementar e por lei ordinária, sem tocar na Constituição, porque isso é sempre muito arriscado. A Constituição não deve refletir apenas os interesses de um grupo,
repito, mas o mínimo denominador comum, não é? Que chancela a nossa opção de viver em comunidade. Bom, deixamos para o final a melhor parte. Talvez, antes de agradecer ao professor Adriano Pilati, na história recente do CACS não temos, nosso estatuto é um tanto quanto recente, tivemos rupturas estatutárias ao longo do tempo, institucionais do centro acadêmico, mas na nossa história recente não temos memória de nenhuma pessoa sequer que tenha recebido o título de associado honorário do CACS. Então, representando a diretoria do CACS, as atribuições que atribui nosso artigo 11, gostaríamos de atribuir ao professor Adriano Pilati o título de associado honorário do Centro Acadêmico Carvalho Santos. De fato, a nossa memória estudante. Muito obrigado a todas, a todos. No meio de tantas irrelevâncias, né, isso para mim é um dos títulos mais relevantes que tem a ver com a minha história. E vai para o meu Lattes, assim como foi a aula pública que eu proferi no Ocupa Cabral em 2013. Eternamente grato e comovido pela generosidade de vocês, que é inspiradora e justa. Espero que vocês tenham uma vida livre como a minha geração conseguiu ter até aqui. Espero mesmo. Professor Adriano, muito obrigado. Essa é a nossa lembrança por estar novamente aqui no EPG e que seja mais uma vez de várias outras. Boa noite. Boa noite.